101. Então, a 101 chama-se, o título é Resiste à Tentação. Está mandando a gente resistir à tentação. Rendamos graças e resiste à tentação. Seja grato e não caia em alguma tentação. Olha como ele está mostrando bem claro o caminho de um cristão hoje, no meio desse mundo aqui. Você quer errar menos, não é fazer nada. Eu vou ficar sem fazer nada, não vou tentar fazer nada para não errar. Não. Seja uma pessoa grata, rende graças, veja tudo como ensinamento, enxergue todo o lado bom da vida. E segundo, resiste à tentação. Os convites de vida fácil, de tudo rápido, inclusive o medo. Um cristão tem que ter duas formas, um cipó de cada lado, assim, ó, uma corda em cada mão. Essa tem que ser muito grato, enxergar todo o lado positivo da vida. E depois resistir aos chamados à tentação, ao chamado à vida fácil, à preguiça, ao deixa pra lá, isso aí. Inclusive, ó, se eu não enxergar o lado de gratidão, eu nunca vou dar valor ao cristianismo, ao caminho que eu escolho. Porque se eu não sou grato àquilo ali, não tem valor, certo? Não tenho necessidade daquilo. Então, e até o não fazer nada para errar, para não cometer erro, isso aí é vida fácil, é um convite da vida fácil, da preguiça, né? Em nome do não errar, é melhor nem fazer, porque se eu fizer eu erro, pode ser que eu erre. Não entre nessa não. E aqui ele diz assim: resiste à tentação. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Pelo amor de Deus, faça mal feito, mas faça. Deixa que alguém vai chegar e vai melhorar aquilo que você faz, mas nunca para de fazer. Obras são muito importantes, principalmente no bem. Faça um bem mal feito, mas faça. Resistente à tentação. É a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Aí alguns de nós já vamos dizer assim: meu Deus do céu, o cristão é aquele que fica sonhando com problema, sonhando ser tentado, sonhando ser obsediado, sonhando ser perseguido pelo demônio, sonhando sofrer. Doutrina que só prega o sofrimento. Não. Vamos entender o significado disso. Então, vamos entender. Aqui nós vamos ler, depois a gente volta comentando. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sombram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quanto menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrará-nos dela. Hoje, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz.
Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição evangélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Olha, ele é bem a continuidade do capítulo anterior. Rendamos graças. Não só render graças, mas resistir à tentação. E aqui ele está mostrando muito isso, tá? Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Bem-aventurado nós que ainda já estamos nos sentindo tentados, porque existe uma fase da evolução que a primeira fase é você nem sentir tentação e se entrega mesmo àquilo que te convidam, achando que está certo, que é bom, que é assim mesmo, viver a vida. A segunda fase é quando eu já vejo que aquilo não é bom, então a partir daquele momento serei tentado, porque eu só percebi que não é bom, mas ainda gosto. Então eu vou tentar ir resistindo. Ora caio, ora não caio, ora caio, ora não caio, né? E o terceiro é quando nem tentação tem mais, desaparece. Eu passei por isso. Vamos dizer que eu gostava de comer chocolate, é mais fácil assim para. Então, a primeira vez eu comia mesmo chocolate até que entrou alguma coisa chamada diabetes. Pronto, agora eu não posso. Então, a partir começando ali, eu vou ter tentação. Eu vou ver, mas não posso. Vou ver, mas não posso. Mas de vez em quando ainda como. Mas passou um tempão, eu consegui me libertar disso. Graças a Deus, vejo chocolate, não sinto mais nada. Nem tentação. É isso mesmo. Tá bom? Então vamos ler para a gente entender melhor. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, nós estamos navegando nas águas da inferioridade. Nosso barco, meu, seu, de todos nós estamos nesse planeta, na escola para que nos livre dessa inferioridade. E nós estamos entendendo errado. Acreditamos que estamos aqui e não somos daqui e somos oprimidos a ficar aqui. Não, aqui é o melhor lugar que a gente pode ficar. Tem tudo que a gente gosta e também tem coisas que a gente não gosta, porque afinal a gente não está vivendo sozinho num planeta desse. Se eu estivesse vivendo sozinho na Terra, só eu ia ter tudo que eu gosto, e que já ia ser uma porcaria esse planeta. Já parou para imaginar? Mas como tem um monte de gente vivendo e tem que ser o gosto de todo mundo, e que não é o gosto de todo mundo é igual, tem de tudo aqui, até o que você não gosta, mas que o outro gosta, que tem algo que o outro não gosta, mas que você gosta, e assim milhões de pessoas. Então aqui é o paraíso de todos nós. Enquanto nós vivemos nas experiências do que gostamos, estamos tropeçando, barrando e trombando com as coisas que não gostamos, mas que foram criadas porque outros gostam. E é isso mesmo, é isso que faz com que a gente aprenda na convivência. E aí diz assim: então, enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Enquanto nós estivermos navegando nessas águas da inferioridade, nós sempre seremos assaltados por esses conflitos terríveis, interiores, a luta para crescer e evoluir, ou as consequências que nós não sabemos entender ou aceitar. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma,
todas as vezes que a gente fala, agora vai, agora eu vou fazer, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Não tem como você entrar, por isso, olha, eu entrei numa religião, vou começar a seguir aquela religião e vai virar uma mar de rosa. Não, aí vai aparecer de tudo, de todos os lados, porque é exatamente isso, né? Quando você escolhe um caminho do bem, num planeta onde a oferta do mal é maior, você já está fazendo uma escolha de minoria. Provavelmente a maioria exerce pressão sobre a minoria. Então você vai estar escolhendo a parcela, você está na parcela dos que sofrem pressão da maioria. Óbvio, né? Então, contra o nosso anseio de claridade, nós estamos sequiosos de iluminar, de nos auto-iluminar, de crescer, evoluir, progredir, temos milênios de sombra. Foi o que nós falamos. E o passado nosso? Você quer hoje, você despertou agora, você quer começar a partir de agora. E o passado? Fica com quem? Quem paga a conta? Não é assim, não é um passe de mágica. Então ele diz: antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Veja que assim ó. Vamos congelar agora, nesse momento. Vocês que estão aí em casa também, pensem assim. Que até agora nós vamos falar assim, ó, nós não escolhemos nada de bom, nenhum caminho do bem, nem a caridade, nem o estudo, nem a reforma íntima, nem a nossa própria evolução, enfim, nada foi escolhido. Então, quando alguém olhar para nós agora, só enxerga o que nós fizemos. Nós somos produto do que nos tornamos. E como o nosso passado é sombrio, nós somos sombra, plena sombra. Então quem olhar para nós vai dizer: você é sombra, porque foi o que nós fizemos, construímos e plantamos no passado. Sombra, 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 sombra. A partir de agora eu descongelo a imagem e o vídeo vai andar. Então agora o vídeo anda. A partir de agora, olha isso que ele está falando assim, ó, antepondo-se a mais humilde aspiração de crescer ao bem. Agora você tem uma humilde vontade de estudar, de evoluir, de fazer reforma íntima. Por que humilde? Porque ela ainda é bem pequenininha. Você nem sabe o tamanho dessa vontade que está aí dentro de você, mesmo que você diga agora: não, agora sim, agora eu vou fazer reforma íntima. É humilde. Diante de todo um passado de erro, é humildemente esmagadora. É um nada. É como se fosse uma ilusão, uma foto, porque você pode ter ela agora e daqui a 5 minutos já perder ela, a vontade de novo, e voltar a continuar fazendo todos os erros do passado. Compreendeu o que ele está falando? Então eu estou correndo, parece aqueles filmes de Indiana Jones. Você está correndo, a bola gigante da pedra que corre atrás de você, todo o seu passado de erro, de sombra, de maldade, e você está correndo. Agora você humildemente escolhe fazer o bem. Despertou, acordou. Mas não é algo decidido mesmo. É bem humilde essa decisão. Aliás, diante do erro, é bem humilde. E aí nós estamos assim: a mais humilde aspiração de crescer no bem vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso. E outra coisa, esse aqui é importante: nós nos comprazíamos no mal. Então eu fiz uma escolha nova na minha vida.
Eu não quero mais as sombras que eu vivia e eu me comprazia. Eu não quero mais. Eu vou fazer outra escolha. É outro caminho. Pode ser que eu não goste. E pode ser que no período até que eu acostume eu não venha me comprazer. Então, durante muito tempo, esse novo caminho que eu vou escolher pode não me trazer benefícios capazes de eu perceber, porque eu estou acostumado com as sombras densas. Como eu vou dizer aqui, fazer uma comparação. Eu sou carnívoro, como carne todo final de semana, gosto de carne, tem que ter carne comigo na minha mesa todo dia. Aí eu me torno vegetariano. Óbvio que eu vou sentir fome. Eu vou sentir fome na hora que eu acabar de comer. Porque meu organismo está acostumado. Eu me comprazia com aquela sensação de saciedade, com o sal da carne, com o sabor da carne, que não tem sabor nenhum, gente. Que se nós sentíssemos o sabor da carne, nós não comeríamos. O que a gente sente é o sabor do tempero na carne, é diferente. É bem diferente, tá? Então, com o sabor do tempero na carne, aí eu vou comer só vegetal, eu nunca vou achar aquele tempero. Eu posso temperar o alface como quiser, nunca vai ser igual a carne. Tá? Não tenho nada salgado daquela forma e não há nada que encha tanto o meu estômago de saciedade quanto a carne. Então, por um tempo, esse recém-vegetariano vai ficar triste na hora do almoço, porque ele vai lembrar dos momentos que ele comia aquela carne sorridente, né? Aquela gordura saindo da churrasqueira. E aí ele vai comendo aqueles matinhos, ele vai falar, e agora eu com meu tomate, meu alface, tristeza, almoço meu ficou triste, Bruno. Antes era algo que chegava até babava, até saliva tinha. Agora parece um sacrifício, mas o tempo passa, eu acostumo e os benefícios, eu já tenho benefício, eu já começo a ter benefício no meu intestino, benefício no meu sangue, né? Mas eu não sinto isso. Porque eu não sentia nem o mal que eu fazia. Eu comia aquela carne temperada salgadíssima e eu não percebia a alteração da minha pressão, aquele bombardeio terrível em mim. Meu rim chegava, coitado, ficava o final de semana até dopado de tanto tentar equilibrar o sal no meu organismo. Estava muito bom. E agora, assim que eu parei de comer a carne, eu já estou recebendo benefício, mas isso é pouco, muito pouco. Lá na frente é que eu vou desenvolver padrões, leituras, percepções, e aí eu vou poder falar, hoje eu me sinto melhor, foi bom para mim. É assim. Então, é por isso que é por isso que de permeio às bênçãos, continuando a ler, que de permeio às bênçãos do alto, então por isso que também de permeios as bênçãos que o seu corpo começou a receber assim que você parou de comer a carne, imediatamente sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Compreenderam? Ou seja, ainda sobra ali aquela pessoa que largou de comer a carne, o sofrimento, a vontade, as lembranças de todas as matrizes em relação à carne. E é por isso, agora voltando para a realidade dos discípulos, é por isso que você vai encontrar num grupo de discípulos. Estou falando aqui, vamos trazer em escala menor, porque os discípulos foi colocando Jesus, que ele apontou o dedo, escolheu os 12, cada um deles. Vamos falar que nem nós escolhemos os nossos discípulos, eles vão aparecendo, então nós também não somos discípulos, nós estamos bem mais aqui. Então, num grupo religioso, seja de qualquer religião, seja padres, pastores, médiuns, trabalhadores de centro espírita, seja o que for, nós podemos encontrar lá as tentações de todos os matizes. Está aí a resposta. Compreenderam? Porque todas as
pessoas que estão reunidas ali com aquele propósito desse novo caminho que eles vão trilhar, tem passados escabrosos aí, gigantescos. E aí se encontram, tem um objetivo de juntos a partir daquele instante, mas cada um carrega suas vítimas, que agora são algozes. Também carregam seus vícios, também carregam seus maus comportamentos, ou seja, cada um vai colher o que plantou. Nessa vida nós vamos encontrar um grupo, abrir um centro espírita, está lá na igreja, virou padre, ou foi se tornar pastor, nessa vida. Mas e o passado? O passado vai visitá-lo, porque é a hora da colheita. É agora que, com a nova decisão dele, ele vai finalmente decidir: quero ou não quero, porque vai voltar a colheita. Então, quero continuar ou não quero continuar seguindo esse passado escabroso. E é por isso, e muitas vezes a gente chama as pessoas de hipócrita, dizendo: não, essa pessoa é hipócrita, porque ela ensina o bem, ela faz o bem, mas ela faz o mal. Olha, é difícil julgar. Nós não sabemos se essa pessoa, em relação ao que ela era no passado, ela é 1 bilhão de vezes melhor. E que realmente ela pode cometer nessa vida alguns erros que são ainda erros que não foram trabalhados nessa existência. Mas só o estilo de vida que ela escolheu já é 1 bilhão de vezes melhor. Talvez na outra vida ela era um assassino profissional, ou em mais passado, lá ele era aquele que matava milhões de pessoas. Hoje já nem mata e ensina os outros a não matar, mas ainda comete alguns erros. Então, cuidado quando a gente diz assim: fulano erra, Beltrano erra, ciclano erra, Beltrano erra. Todas as religiões têm erros, porque nenhum ser humano na Terra não traz consigo uma nuvem escura de passados, de plantio, de colheitas terríveis para serem colhidas. O que eu vou fazer com isso eu não sei, mas que ela ela retorna na minha vida. Toda ação retorna, boa ou mal, tem retorno nesta vida. E aí vem assim, por isso que os discípulos das tentações são de todos os matizes. Todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Olha, não é as portas do local onde ele está, da casa dele, que ronda as portas do seu coração. A animalidade que ainda reside dentro de cada um de nós, o lado nosso negro, nosso lado animal. Muitas religiões colocam na nossa cabeça que o maior mal, o maior inimigo, a coisa mais terrível que existe é um ser fora de nós que está nos perseguindo, chamado diabo, demônio, satanás, seja o nome que for. Mas o maior inimigo seu, de todos nós, é aquele lado seu ainda não evangelizado. É um lado não cristianizado, é um lado que não evoluiu. Esse é seu pior inimigo. Ele está com você todo dia, ele te tenta todo dia e que periodicamente ele vence. É o seu Barrabás pessoal, e que toda vez entre Jesus e Barrabás você sempre está escolhendo Barrabás, porque é uma resposta rápida e imediata ao sofrimento da escravidão sua neste planeta Terra. Então, como você se sente neste planeta Terra e quer se libertar de ver injustiça, de ver que você quer coisa rápida, fácil, e Barrabás está ali. Vamos pegar as armas dos romanos e vamos escravizá-lo. Vamos matá-los, aqueles que não quiserem, vamos fazer guerra. E todos que caíram na ilusão de Barrabás da época perderam, se enganaram. Nós continuamos sendo enganados pelo nosso próprio Barrabás a todo tempo. Eu tenho uma condição, fiquei sem dinheiro. Aí
Essa é a minha experiência, né? Aí eu tenho Jesus que diz: procure saber o que está acontecendo, o que está te levando a ficar sem o dinheiro. Tente entender, se adapta a essa situação, não se revolta e vai aprender com isso para que as coisas não fiquem pior. Mas vem Barrabás e fala: vai, não é disso, vai roubar, pega a arma, trapaceia alguém, sonega e vai um monte de coisa. É rápida a resposta. Qual que você vai escolher? Barrabás. Sempre vai ser Barrabás. Barrabás é rápido, eficiente, é agora, e usa, se for necessário, a violência, a trapaça, a enganação. Ele rouba, ele trapaça, ele tira a vida, ele se vinga. Toda vez que você estiver indo numa direção dessa, você está por dentro de Barrabás. E vem sua consciência e fala para você: e aí agora, o que eu faço com Jesus que você estava seguindo, que você está fazendo reforma íntima? Sabe o que você fala? Crucifica-o, elimina-o, porque eu não quero que ele fique na minha cabeça me chamando de, mais uma vez, incapaz, fraco, porque caí nas mãos de Barrabás. Nós estamos na véspera de Páscoa, né? Então nós estamos focando muito o título do Barrabás e de Jesus aqui, mostrando como representa isso no nosso mundo íntimo. Então, essa animalidade que ronda a nossa porta, essa coisa nossa de querer agora tudo rápido. Quanto é? Quanto menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-a à porfiada batalha. Então, quando você menos espera, olha, se a gente não está certo, não está convicto, a gente aceita os convites. Não falta é propaganda, é marketing em todas as direções, para todos os problemas da humanidade. Agora com a internet, pelo amor de Deus, cada hora que você abre lá tem uma nova teoria dizendo sobre isso, sobre aquilo, a cura, remédios e não sei o que, teorias, cursos, e tem para tudo. E a humanidade continua doente. Quando se consulta o Cristo fala assim: ó, calma, vai melhorar, vai passar. Procura dentro de você algo assim, assim, assim. Aí eu no outro da internet está oferecendo isso, está oferecendo aquilo, está oferecendo aquilo, está oferecendo aquilo. É complicado. É muito difícil você ficar pelo lado de fora dessa porta. Os convites são muito impressionantes, como se fosse tudo passe de mágica. Às vezes a gente chega a pensar que Deus é quem nos emprega, porque Ele dá os problemas, olha só, para os homens que têm as soluções. Vamos colocar aqui vamos dizer assim, que parece que a gente só tem as doenças para pagar as curas, mas Ele nem fica com o dinheiro. Então parece que Ele é o empregador. Será que é assim mesmo? Ou será que há algo mais profundo nessas relações? Então nós precisamos empenhar para pensar e não entrar muito nessa. E aí ele diz assim, ó, porque sugestões vai vir de tudo, e as sugestões são degradantes. São degradantes, porque é difícil eu explicar para mim mesmo quando não dá certo, porque quando deixaram Jesus e escolheram Barrabás, e aí depois foi reprimida a revolução dos judeus para se libertar, não deu certo, porque os romanos conseguiram pegar Barrabás e os outros. Barrabás ainda fugiu, mas quem estava com ele foi todo mundo praticamente trucidado. Barrabás demorou muito tempo para morrer, só depois que aceitou Jesus. E aí depois ele, nesse momento que pegam, é uma coisa muito interessante, porque aí a gente se vê degradado. Às vezes a gente era uma pessoa de família ali, uma pessoa que tinha uma vida tranquila, mulheres e filhos, e naquela proposta ali daquele homem para se libertar da escravidão, eu fui também, peguei uma arma. Depois os soldados vieram, me prenderam, aí eu já era bandido, estava na cadeia, e aí eu já fui morto, e
deixei minha família, todo mundo. Aí é uma degradante, sabe? Eu saí de um status que eu era uma pessoa equilibrada e me passei a ser um bandido, um ladrão de arma, depois um revolucionário. Valeu a pena. Às vezes a gente, nesses convites rápidos, a gente fica pensando, será que valeu a pena? Tem coisas que a gente tem até vergonha de contar. Tem coisas que é tão degradante que a gente aceita naquela ânsia de, olha, solução fácil, rápido, e depois não dá certo. Eu nem vou falar para ninguém que eu fui ali, ou que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo outro, que eu falei aquilo, que não. E eu, hein? Porque ainda vão falar assim para mim. Não vou falar não. É degradante. Então, mas não para aí. Claro, porquanto que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, nem morrendo há coisas que você não vai solucionar, nem morrendo. Você não vai solucionar nesta vida e nem quando morrer. Porque ele está falando, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. É você, está em você o problema. Então não importa se você está vivo ou você está morto. Se você estiver vivo, esse problema seu pode ter somatizado e ser uma doença. Mas pode ser que, se você morrer, ele continua na sua cabeça. Então você vai continuar com o problema. E lá vai ser diferente o processo. Porque o espírito não tem como sentir, não tem matéria. Então ele tem o seu significado lá de sofrimento. Então, ó, por que nós estamos falando isso? Porque muita gente fala assim quando está com uma doença que parece incurável, está sofrendo com a doença, ou então está limitado, ou então está deixando a pessoa numa vida que ela não gostaria de estar. Ela fala, ai, não vejo a hora de morrer. Ai, como eu gostaria de morrer. A vocês a gente pode dizer assim, nem a sepultura exonera o dos atritos com as trevas interiores. Não é a treva exterior, não é os inimigos que estão aqui fora, que talvez com a sua morte todo mundo vai falar que você virou santo, que todo mundo que morre é santo. Eu nunca vi alguém falar mal de quem está morto. Era um homem bom, era uma mulher boa, era um filho maravilhoso, entendeu? Aquele, morreu, já foi, não vai mais dar trabalho, virou santo. Mas ele não está falando desses, ele está falando que não te exonera dos atritos com as trevas interiores. Você vai levar aquilo, e tudo aquilo que levou naquela situação que você está no seu corpo ali, tudo limitado. Veja só, vamos lá, vamos pensar, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. Então eu começo a adquirir doenças, isso aqui vai me debilitando. Eu vou tomando remédio, mas o remédio tem consequências, eu vou debilitando. Daqui a pouco eu já não faço o que eu fazia antes, já não tenho mais uma resistência que eu tinha antes. Daqui eu vou me limitando. O que está acontecendo? É uma hora de você parar e pensar, a ciência não tem resposta? A coisa mais simples é a resposta científica. O que a ciência não tem é a fórmula de curar o teu mundo interior. Aqui fora ela tem a resposta. Ela tem cirurgia, tem um monte de coisa que ela vai fazer. Mas se ela não tem um remédio para o teu espírito tomar, não tem nada espiritual para te dar, então ela não tem cura espiritual para te dar. Isso significa que o mal está aí. E se eu achar qualquer coisa que me alivia aqui, volta. E volta, aí o remédio não vai funcionar mesmo. Então eu estou caindo. Não faltam médicos. Às vezes eu tenho um plano de saúde, tenho uma condição boa, eu faço todos os medicamentos, eu faço todos os exames, faço todos os medicamentos, procuro todos os médicos. E Guto, não está dando certo. Então chega num ponto que eu falo assim, eu queria morrer, não aguento mais, eu quero morrer. Gente, nós precisamos pensar que a saída das nossas situações difíceis não estão na nossa frente, elas estão aqui dentro de nós.
numa nova etapa, numa nova experiência de vida. Quando não adianta você pensar assim, eu sei que nessa vida eu não encontro mais resposta para a minha doença. Provavelmente não encontra mesmo, porque a resposta está dentro de você. Então eu quero morrer. Não me serve mais essa existência. Se eu não vou curar, se eu não vou me libertar dessas dores, desses problemas, dessas limitações, chega de viver. Não quero mais. Eu quero morrer, porque quem sabe essa nova fase da minha vida eu vou ser diferente. Não vai ser. Você vai acordar num lugar com todas as dores que você tinha. E se você tem cadeira de roda, não tem lá. Vai ter que se rastejar. Se tinha muleta, não tem lá. Se tinha alguém que cuidava de você, lavava você, trocava você, lá não tem, porque ela não morreu. Ela ficou. Você vai ficar naquele local, simplesmente aguardando você decidir, achar o porquê está assim. O que você deveria ter feito na Terra, você vai transferir para lá. Vamos lembrar aqui que André Luiz morreu na mesa de cirurgia, quando os médicos abriram a barriga dele para operar o intestino, que estava com câncer, ia tirar uma parte do intestino dele. Naquela época, muito precário ainda tudo. Ele morreu. Como que ele acordou no umbral? Com a barriga aberta. Não tinha dado ponto ainda. As tripas, o intestino caíam para fora. E ele ficou naquele lamaçal ali. Não tinha médico, não tinha esposa, família, ninguém. Não tinha sala de cirurgia, não tinha asepsia, não tinha nada. Carregando as tripas dele e andando. E ainda ouvindo os que chamavam ele de suicida. Não se transfere um problema. A gente vive um problema e encontra a solução. Então, se eu morrer, eu não levanto mais da minha cama, eu estou aqui totalmente assim. Então, quando eu morrer, eu vou sair flutuando. Vai nada. Você vai ficar num lamaçal danado e pedindo para alguém te levantar porque você está bebendo a água da lama. Bebendo água da lama? É importante, eu não quero aqui apavorar ninguém, não. A ideia nossa aqui é ajudar, contribuir, auxiliar. Faça o que tem que ser feito, aceite. E por que você chegou nessa situação? Porque você mesmo não quer encontrar a resposta. Tá achando ainda que vai encontrar aqui, ali, lá, lá, vai passar o tempo. E lá no umbral não tem para onde ir. Nem dinheiro você vai ter. Uma única roupa que você vai com aquela que você desencarnar. Entenda isso. Não adie. Tente resolver agora. Mas se eu tentar e não conseguir, pelo menos começou aqui. Já é um grande... Talvez lá do outro lado aí você encontre a solução. Mas imagina você começar lá do outro lado. O que você deveria ter começado aqui. É muito mais difícil. Aqui você ainda tem gente que te acode, que te socorre, que você toma um medicamento e passa dor. Que às vezes você vai no médico, ele faz alguma coisa e te ajuda. Lá não tem nada. Só tem você e um monte de gente pior que você, gritando, sofrendo, xingando. E tentando te tirar tudo que você tiver lá ainda, até sua roupa do corpo. Pensa nisso. É agora a nossa vida. Isso aqui é um paraíso para nós. E aí nós vamos lá, ó. Então, nem a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição, a morte da imperfeição, ele falou a morte do ser humano, da imperfeição que somos, que está dentro de nós, em nós livrará-nos delas. Só quando eliminarmos dentro de nós a imperfeição. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão por toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Quanto mais você adia a sua própria evolução, você só está adiando todos esses cenários que nós estamos descrevendo aqui, falando.
as tentações, os convites, porque quanto mais você adia a sua evolução, mais você permanecerá nesses ambientes. Mas o importante também não é só o ambiente, tá, gente? Vamos mais profundo. Quanto mais você adiar a sua evolução, mais o ambiente que você está influencia você nos desequilíbrios. Ou seja, te tentam, porque você vai sofrer tentação. Tentação é aquilo que você não resolveu dentro de você, está resistindo, então aquilo te perturba. Viver num umbral perturbado com tudo é bem diferente de eu ir a um umbral em paz e resgato um companheiro. Os mensageiros espirituais vão ao umbral, praticamente vivem lá, resgatando as pessoas, mas não se contaminam com nada que está lá. Para eles é um lugar onde eles socorrem. Para os que estão no umbral é um lugar terrível. Então, tentem entender que a gente precisa se libertar das sombras internas nós. E aí, quando a gente faz isso, se nós estamos na terra ou fora da terra, pouco importa. Estamos em paz. E fazer isso mais rápido é o melhor. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Aí nós estamos livres totalmente, até dos lugares que realmente é de muito sofrimento. Lógico, um espírito muito evoluído já dificilmente vai ao umbral. Tem outros nas escalas que precisam fazer esse trabalho para também se aprimorarem. Ele já fez esse trabalho. Um espírito evoluiu. Um espírito evoluído é porque ele evoluiu. Então ele já fez muita coisa para chegar lá. Agora tem que deixar outros fazerem. Entendendo a transcendência do assunto, agora está falando, agora que vocês entendem o que eu estava querendo falar, que transcendem somente a escrita que está aqui assim, ó, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quem lê e ficar na escrita vai falar, nossa, isso é uma doutrina que adora sofrer. Ô cristão, por isso que eu larguei eu vejo tanta gente falando, eu larguei do espiritismo porque o espiritismo manda a gente aceitar, e não aceitava, e para mim o sangue de Jesus lavou tudo. Pelo amor de Deus. Aí, ó, estou entendendo a transcendência do assunto, que ele é muito mais profundo que nós estamos lendo. O apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque você já está um grau acima daquele que se entrega à tentação, se compraz da tentação, vive da tentação e nem sonha que está errado, que um dia vai ter que sair dali, cedo ou tarde. Então, bem-aventurado você. Você já se sente atentado? Parabéns, você já tem consciência. E a tentação ainda vai continuar com você, porque você vai ter que continuar por longo período resistindo às suas vontades. Logo vai passar essa vontade e você não precisará mais resistir, porque nem sequer vai mais te atrair. Pronto, fica fácil, vai ficar mais fácil. Calma. Impossível, está dizendo assim, por agora, impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto. Nem pense, nem imagine. Agora nós não vamos conseguir um triunfo absoluto. Nessa vida, nessa reencarnação, não dá para ficar perfeito. Não dá. Porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Estamos longe nós somos humanos ainda. Tem muitas imperfeições ainda. Nessa reencarnação nós não estamos encontrando com todas as nossas imperfeições. Porque as imperfeições a gente só sabe que tem quando aparece a situação que chama elas. Às vezes eu tenho uma vida muito tranquila, muito segura, muito calma. Eu nem imaginaria que eu sou um matador profissional. Mas aí de repente um ladrão entra na minha casa, uma pessoa, um bêbado entra na minha casa. Não, bêbado não. Um grupo de bêbados, 10 bêbados entra na minha casa, acaba com a minha família, mata todo mundo na minha frente e tudo, e eu sobrei. E os bandidos ficaram soltos, não consegui a prisão.
a fúria do matador vem, aí eu vou sair e vou matar um por um deles, fazer a própria justiça com a minha mão. Dali que eu vou perceber, meu Deus, eu pensei que eu nunca imaginei eu comprando arma, treinando tiro e indo em busca para matar o ladrão, os bandidos que acabaram com a minha vida. Você era um profissional matador enrustido dentro de você nessa reencarnação, mas algo vem e puxou você da casinha, as situações. Então tem coisas que a gente não sabe que nós somos. Quando nós estamos falando de sombras, é sombras mesmo, tá? Então, entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de luta, tentação. A tentação, bem-aventurado, você que consegue passar pela tentação, segura a tentação aí, bem-aventurado. Não pensa assim, se eu soubesse que para deixar de fazer o que eu fazia antes, eu ia sofrer tanto com a tentação, eu não teria tentado. Não, bem-aventurado é você que está com a tentação e não arreda o pé. Sede fiel até o fim. Bem-aventurados seremos quando se bem sofrermos esse gênero de luta. Mas não adianta você sofrer o gênero de luta e ficar revoltado, magoado, chateado, mal-humorado. Vivermos bem. Eu tenho aquela tentação, estou resistindo, mas enquanto eu resisto, eu procuro o melhor que eu posso de mim. O meu melhor e não o meu pior. Não adianta eu entrar eu troquei. Eu resisto à tentação do mal, mas entrei em depressão. Aí entra aquela frase, tá, gente? Que é assim: faça aquilo que você ainda acha que precisa. Porque resistir ao mal e é a falta, porque quando você resiste, você fica sem. Se aquele mal, aquela atitude mal, aquele pensamento mal, aquele sentimento mal te faz mal, sem ele, a ausência disso te faz mal, então você ainda precisa dele, até que você decida que não precise mais. Aí, entre um depressivo viver tomando remédio ou entrar na droga, tomar droga para não ceder à tentação, vai fazer sua tentação. Porque 6 por meia dúzia, não adiantou nada, você não evoluiu. Agora, você parou de fazer aquilo que era errado, sentimento, pensamento, atitude, mas aquilo que te falta, né? Aquilo que você gostaria, deveria fazer, você não fez, sabia fazer. Então você vai agora resistir à tentação e tentar viver com dignidade, com bondade. Vamos dizer assim, vamos fazer um outro exemplo. Alguém me faz um mal, então eu digo assim: eu resisti à vingança. Me veio na minha vontade era vingar dessa pessoa, fazer mal para ela. Mas eu sei que eu não, porque aí seria da minha natureza. Eu voltaria a ser eu mesmo, mas eu quero evoluir, então eu não vou fazer o mal, eu vou resistir à tentação, eu não vou me vingar. Mas Deus há de providenciar alguém que acabe com a vida dessa pessoa. Tá vendo? Isso não é um ato cristão. Você não quer ser aquele que suja a mão para ver o outro sofrer, mas ainda deseja que o outro sofra. Você só quer tirar a mão limpa. Se você pagasse, se você pudesse, até pagava para alguém. Vem cá, toma isso aí, vai lá, arrebenta com a vida dela. Pelo menos ninguém viu eu fazer e eu acho que eu vou ficar bem. Isso que é a hipocrisia da humanidade, que chama isso de pecado. É o que os outros veem. O que os outros não veem não é pecado. Então aí é que está. Quando eu resisto à tentação, eu quero vingar, mas tenho consciência de que não vou me vingar. Eu não quero nada de mal para essa pessoa. Deixa na mão de Deus, e não quero que Deus vingue. Deixar na mão de Deus a situação, não a pessoa. A nossa situação, eu e ela.
e não a pessoa para Deus vingar. Aí eu já estou encomendando a vingança, tentação. Por isso que ele está falando aqui, ó. Não é fácil, tá vendo como é na festa, ó. Nós vivemos ainda muito distante da condição evangélica, entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de luta. Então, bem, como que é bem? Não revido e não quero participar de nada referente ao sofrimento dessa pessoa. Controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado, que é baixo, a vingança, e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio. Além de eu impedir que eu queira desejar mal a essa pessoa, eu posso, mais tempo, ainda orando por ela, começo a orar, desejando o bem dela, e quem sabe um dia, em outras vidas, ajudá-la. Aí eu passei por tudo. A fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, ao animal dentro de nós, que procura converter-nos em vivos instrumentos do mal. Porque quando nós entregamos ao mal, aí nós somos puramente os instrumentos do mal. E isso é o mais simples, é o mais fácil que a gente faz. Muitas vezes, para fazer o bem, a gente pensa muito. Para fazer bem aos outros, a gente pensa bastante, mas ainda até é rápido. O que a gente mais demora para decidir, vocês não vão acreditar, é fazer o bem para nós mesmos. Muitas vezes a gente decide fazer o mal rápido, quase como um instinto, bateu, valeu. Eu não levo desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. É o mais comum, é rápido. O segundo é aquele que ainda para ajudar os outros, para fazer para os outros, ainda até não demora muito, não demora. Por exemplo, alguém me faz o mal e aí eu consigo até deixar para lá aquilo ali, larga, entrego essa situação que a gente não entende na mão da providência divina, da justiça, porque eu não sei se eu comecei o primeiro tapa, o conflito, ou quem começou o conflito, então eu não quero continuar mais esse conflito, vamos parar por aqui. Você deu sua parte, contribuiu, pronto, acabou. E o mais demora é nós, conosco mesmo. É auto-perdão, atravessa reencarnações e a gente não faz. Reforma íntima, meu Deus do céu, como a gente demora para fazer reforma íntima. Demora demais. Para começar, para decidir, depois para continuar. Demora para fazer um estudo, tudo que é para nós, para a nossa evolução, a gente tem um tempo muito longo, muito maior do que quando é para os outros e do que quando é para o mal. O mal é o mais rápido, depois o mais fácil é para fazer para os outros, e o mais difícil é por nós mesmos, para nós mesmos. Nós não imaginamos quando. Pense se você não tem um monte de coisa agora dentro de você, vocês que nos assistem também, pensem aí agora que tem muita coisa que você sabe que tem e que ainda não resolveu, já faz muito tempo tendo aquilo ali. E você está adiando enfrentar. E está tentando várias outras formas, até fingir que não tem, até esquecer de vez em quando. Para você ver. E muitas vezes, e é verdade, eu já larguei de fazer algumas coisas ruins que eu fazia. Aí eu já consegui até evoluir. Assim, por exemplo, fazer algumas coisas para os outros, perdoar os outros. Eu já até consegui perdoar, deixar para lá, ser mais calmo, não irritar, não magoar, aceitar a pancada, me submeter a isso, me submeter a aquilo. Estou até mais humilde, até parece que eu estou bem, né? Parece que eu evoluí. Agora, e por mim, o que eu fiz? Agora a conta cai lá no zero. Como assim por mim? Você já se perdoou de algumas coisas que você cometeu, ou ainda se autopune por isso? Aquele medo já passou, ou ainda continua alimentando aquele medo que se transforma em ansiedade, né?
a incerteza na sua própria fé. Você conseguiu se libertar disso? Ou ainda vai e volta, vai e volta, vai e volta? Começou um estudo para se auto-aprimorar, para você saber mais, decidir na sua vida, aprimorar sobre o seu futuro, o seu destino. Já iniciou uma reforma íntima? Está buscando realmente rever seus conceitos, seus pormenores, né? Porque é o último grau praticamente que a gente aceita tocar, é quando é conosco mesmo. Por isso que psicólogo é difícil. Você sabe que é a coisa mais difícil. Não estou falando que o psicólogo é a solução, porque depende do psicólogo, como tudo na vida depende do profissional. Mas a coisa mais difícil é você convencer uma pessoa aí para falar dela mesma. Esse quadro da conversão de Paulo de Tarso é um fenômeno para nós, porque a maioria de nós passamos uma vida inteira sem mexer aqui dentro, no nosso coração, no nosso pensamento. Não queremos ouvir ninguém dizer, isso é um problema emocional. Olha, resolve isso dentro de você. Olha, isso aí é seu. Isso aí mata. Por quê? Porque é o último lugar onde a gente aceita mexer. E aí começam os testes aí a gente avalia a nossa humildade. A nossa humildade só passa a ser em sentido verdadeiro quando eu aceito que eu posso estar errado. Porque se eu não aceitar que algo está errado dentro de mim, significa que tudo que está aqui fora não fui eu quem fiz, é Deus, é o problema de Deus. Eu ainda tenho a possibilidade de dizer que estou passando por determinadas situações injustamente, porque é que está aqui fora e não depende de mim. Não sou eu que fiz as pessoas, não sou eu que faço elas fazerem o que fazem, não sou eu que fiz o mundo. Perceberam? Ainda existe um orgulho que está me separando de Deus. Mas quando eu entendo, a humildade chega até mim, então eu percebo que esse Deus é tão perfeito que nada está errado aqui fora. E aí só sobrou uma coisa, eu. Então eu vou ter que agora, com essa luz chamada humildade, penetrar para dentro de mim e descobrir que a única coisa que pode estar errada em relação a tudo isso que existe no mundo sou eu, porque eu é que coordeno eu mesmo, o meu mundo, meu pensamento, meu sentimento. E eu não sou perfeito como Deus. Entre eu e Deus, quem pode estar errado? Eu, com certeza. Então agora eu vou abrir a janela do meu espírito para aceitar a vontade, os ensinamentos de Deus e parar de acreditar que eu sou perfeito. Então agora eu largo, abandono eu e sigo Jesus, que é o ensinamento de Deus, sigo a Deus, em direção a Deus. E aí então vai falar o que João Batista falou: não sou eu mais quem vivo, eu abandonei eu, o homem velho, é Deus, é o Cristo que vive em mim. Compreendeu? É os ensinamentos de Cristo agora vêm para mim, porque a minha humildade abriu. E a minha humildade agora me diz que eu não sei nada. E que se eu quiser saber, eu passarei a aceitar tudo que o Cristo me ensinou. E é Ele que viverá em mim. Pronto. Então vai voltar de dentro para fora. Nesse processo de imersão primeiro e depois dessa retorno para fora, você já vem encontrando e se conectando à harmonia de tudo que está aqui fora. Tudo que nós achamos que está errado aqui fora, ao retornarmos dessa imersão profunda, está tudo dentro no seu devido lugar. Parece que o mundo mudou, mas na verdade quem mudou foi você. Porque você, com a humildade, começou a acreditar que o poder seu está diretamente só em si próprio. E esta humildade diz assim, que esse poder irá continuar com você
e que as diretrizes de administrar esse poder que está em você só manterá em você enquanto você manter a sua humildade. Mexendo nisso, se seu ego entrar, se seu orgulho entrar, se sua vaidade entrar, é mais ou menos ondas que vão interferir no equilíbrio, na comunicação com o teu eu superior ou eu profundo, espírito. Porque aí você vai começar a ter interferências. E quanto mais interferência você tiver, mais orgulho você trará. Há uma coisa que você não pode esquecer. O nosso mundo, nosso planeta, vive aqui milhares de egos, personalidades, que trocamos aqui conhecimentos personalísticos. E que quer queira ou não, sempre nos alimentamos a fonte egocêntrica de cada um de nós. Eu, quando estou aqui falando, estou alimentando um ego de poder falar. Quem me ouve pode estar alimentando um ego de estar podendo ouvir. Quando fala para outro, se alimenta do ego de poder saber o que está falando, ter ouvido e poder falar. Estamos sempre nos alimentando os nossos egos. Percebe? Todas as vezes que... E o nosso ego, a proposta dele, até quando pronuncia o bem, é alimentar o ego. O espírito ao contrário. Essa ideia de humildade em espírito é completamente oposta à ideia do orgulho, ou bem diferente da humildade do ego. O ego diz assim que ele quer ser humilde, mas pensa assim: sou perfeito porque sou filho de Deus. Percebe que o ego, ele fala para ele próprio. Quando você pronuncia sou perfeito porque sou filho de Deus, somos feitos imagem e semelhança, né? Olha Jesus, sede, porque não é. Porque Jesus falava para um espírito humilde. Você só vai entender ser quando você aceitar que não é. Mas nós partimos da ideia assim, ó. Você é perfeito porque Deus te fez perfeito. O ego, até para ele pronunciar coisa boa, ele se coloca acima, como tudo começa por ele e termina nele. Não tem mais, nem tem antes, nem depois. Você já é, porque você não precisa fazer esforço. Você é filho de Deus, é perfeito. Pronto, acabou. Isso mantém você escravo do seu ego, da tua personalidade. Está conseguindo entender? Quando você vai para o espírito diz assim: você não é nada. Se não abrir sua porta aos ensinamentos do Cristo, você não é nada. Absolutamente nada. E sempre, enquanto você achar que for, é Cristo que vive em você. Quem é você? Apenas um instrumento de Deus. É totalmente oposto. O ego tentando alcançar o equilíbrio. Eu sou, eu posso, eu quero, eu imagino, eu corro e tudo vem a mim, o universo me responde. Nada tem esforço. Nada faz com que ele se sinta pequeno. Ele sempre começa grande, gigante, perfeito e comandando tudo. Já perceberam isso? O espírito sempre começa pequeno. Aprendiz, aluno, para sempre, imortalmente, servidor de Deus, olha Jesus, o maior de todos que pisou aqui, e ainda falava Pai, Pai, eu e o Pai, Pai. A humildade daquele homem é espírito. Mas encontrava com o ego dos fariseus, os doutores da lei. Ego não tem antes, não tem para paz. Ego já é. Então toda mensagem que nos mantém poderosos, que chama até de empoderamento, mensagens de empoderamento, não funcionam. Por que não funcionam? Porque não
não atinge a humildade do nosso espírito. Uma coisa é um cristão pegar aquela frase assim, ó: levante-se, seja forte, você pode, se quiser, se você quiser, se você achar que pode, você pode. Levanta, você pode. O ego diz assim: eu posso, eu levanto, ele levanta um dia, não levanta mais, porque não funciona a mensagem assim. Mas o cristão entende assim: eu posso, eu sou forte porque Deus me fez assim. Ele completa: porque se eu evoluir, eu estarei mais perto de Deus, e o caminho é o meu mestre Jesus, que há de me auxiliar com os benfeitores para que eu mantenha esse nível de pensamento, de fortaleza dentro de mim. Ele completa, aí ele levanta um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque ele se tornou humilde. Ele sabe que sozinho, o cristão sabe, o espírito sabe, sozinho ele nunca será nada. Isso vai de totalmente em contra tudo que você vê das frases positivistas que existem, porque elas sempre nascem de você sendo o máximo e tudo, e é mentira. Sem Deus não somos nada. Sem o nosso mestre para nos dizer o caminho, não somos ninguém, não sairíamos desse mar terrível de tempestade.